Você tem aí um exemplo prático só para eu ver se. Porque às vezes mudou, entendeu? Às vezes é uma gravação antiga, mas que durante o semestre teve alguma mudança. Qual que é a aula específica que você viu? Deixa eu olhar aqui. Ixi, eu não lembro, não. Eu curti uma delas lá, eu só curti pra sorver. Você Eu não sei se curtiu? curti. Uma delas eu curti. Se Tem você, poucas curtidas, viu? Só duas. Uma minha, outra não sei de quem, não. deve ser minha a outra. Certeza. Se você era para ter aparecido a notificação, mas não apareceu. Pois é, eu curti justamente para isso, para aparecer a notificação, para o senhor dar uma olhada, para ver se tinha como mandar o link para a gente ou não. Foi o primeiro arquivo, assim, você nem sabe qual que foi? Não, porque eu passei o dia inteirinho olhando, pelo menos uma parecida, ou eu pesquisei, Roberto, Ah, como não. Ah, fazia, não. Era pesquisei. a época que eu ainda estava tentando fazer no quadro, que eu estava Não, regulando. não, não. Não foi no quadro, não. A que eu curti foi no papel mesmo. Tinha até o Lennon na aula. Papel. É, Não, o aí senhor estava depois. escrevendo no papel. Não, depois melhorou. Acho que eu entendi o problema. Pois é, eu não sei se tem outras, sabe? Aqui eu consegui ver foi desse jeito. O ícone do senhor estava bem pequeno e não estava dando para ver direito, não. Por exemplo, já estou olhando um aqui que já está assim, ó. Vai aparecer aí para você. Tá vendo? Aí o ícone do senhor fica sempre onde o senhor está ali, ó, a telinha do senhor, pequenininha, nunca fica grande. Fica Sei. só a foto do exercício e o senhor resolvendo ela lá no cantinho. Eu já pelejei para mudar, mas não tem jeito de jeito nenhum. Não, é a configuração da forma que o vídeo foi gravado, é. Pois é, aí eu faço o seguinte, a próxima vez que o senhor for gravar alguma aula assim pra gente, ou pra alguma outra turma, vê se o senhor consegue colocar ela no lugar da foto aí, ou resolver pelo computador, porque aí fica mais visível e Mas fácil a as gente aulas, acompanhar. eu não sei qual que foi a ordem aqui, Eu acho que foi essa daí que eu curti, ó. né? Ó, e tem, não foi não, tem 0 curtidas. Ah, então não foi não, porque eu tô com essa atividade aberta aqui É, no meu arquivo aqui. não, enfim, legal. Mas aqui foi bem na época que surgiu a pandemia, né? E aí a gente teve que se adaptar às situações, e aí tudo era fase de testes. Depois eu vou olhar, principalmente para M2, já está bem melhor. As aulas que vocês vão assistir na M2 já foi no segundo semestre de 2020, né? Porque essa lista que o senhor mandou aí, ó, eu PVGei para achar alguma coisa próximo, para não só me entender mais um pouquinho a resolução. Legal. Eu estou vendo aqui, ó, aqui em cima, né, a minha resolução, né? Isso, isso. Aí eu não consegui. Aí a hora que eu vi lá Roberto Viana, eu falei, agora acabou, agora eu entendo. Aí a hora que eu comecei a olhar ali, o negócio não A abria gravação. maior, não tem base, não. É porque quem assistia, os alunos que assistiam, fixavam a tela do exercício resolvido para eles. Aí essa telinha aqui, ó, aparecia do tamanho dessa aqui, ó. Pois é, não, é igual nós faz aqui normal, É, em coordenação, é é, só porque mas, fica pequeno pra gente ver. não, mas perfeito, eu entendi o problema. Ou se não, o senhor faz o seguinte, se o senhor tiver algum arquivo aí que tenha essas respostas explicando pra gente, pelo menos entender, porque eu fiz umas aqui. E eu não sei se foi questão de arredondamento da minha calculadora ou se foi erro brusco mesmo, mas não chegou próximo dos seus resultados, não. Entendi. Roberto, Oi. as atividades que você passa nos slides, elas serão resolvidas e serão todas que você quer que enviam? Ou você vai escolher alguma e pedir para enviar ou vai ter trabalho? Enviar todos, e aquilo vai ser o trabalho da avaliação. Entendi. Pois é, como é que envia se a gente não tá conseguindo nem fazer, né? Simples assim, ó, é por isso que vale nota, entendeu? Pois é, depois o senhor dá uma mão pra gente aí, ó, manda algum vídeo de alguém explicando, pelo menos como fazer certinho. Aí, eu dei uma mão aí, ó. Vocês têm que tirar dúvida comigo. Vocês tiram a dúvida, eu ajudo. Se eu não quero assim
ir até vocês, entendeu? Eu quero ver vocês tentando primeiro e aí vocês me procuram. Porque o que acontece, Vinícius? Como é uma atividade avaliativa, e eu sei que é um processo, é difícil, uma coisa é a aula, outra coisa é o exercício, eu não quero fazer por vocês antes de vocês tentarem fazer e me mostrar, entendeu? Por isso que eu uso essa ideia de vocês tirarem a dúvida comigo. Por quê? E quando você tenta tirar a dúvida comigo, significa que você pelo menos já leu e já pensou sobre o problema. E aí a gente vai conversar a mesma língua. Se eu começar a falar aqui sem você nem saber do que se trata, vai ser uma perda de tempo para mim e para você, entendeu? Então, Justamente. é, Eu vi umas aqui, então, Roberto. então, assim, aí falar, todo finalzinho de aula vou reservar um tempo, aí você fala assim, não, Roberto, é o exercício tal de tal aula. Aí eu vou abrir aqui com vocês e a gente vai trocar uma ideia. Aí você tenta fazer de novo. E aí é claro que eu vou gravar do jeito da estrutura que eu tenho hoje, que é outra estrutura totalmente diferente, né, em relação ao início de 2020. Aí eu realmente vou gravar novos exercícios. Mas aí eu vou gravar os exercícios de acordo com as dúvidas de vocês. E aí as aulas a gente vai usar para dar uma ajuda, porque querendo ou não, pelo menos dá para pegar uma ideia ou outra, mas eu vou compartilhando material com vocês. Em relação à mecânica, vocês conseguem esses exercícios praticamente todos resolvidos no site do Projeto Eureka, lá do Eureka. E de isostática, né, que é a parte de estruturas isostáticas, que é N2, aí eu já tenho aulas gravadas de mais qualidade. Então, assim, vocês conseguem encontrar resolução de praticamente todos esses exercícios que eu passei para vocês no meu site, lá do eureka.com.br. Pode falar, Wender. Ô, Roberto, mas quanto que você vai liberar para a gente já postar esses exercícios? Quando terminar tudo, finalizar? Não, eu vou começar. Vocês viram que eu dei uma organizada lá no aba, né? Aham. Aí eu vou começar a postar. E aí eu vou dividir por aula, por exemplo. Exercícios da aula, aí eu vou colocar o título, entendeu? Exercícios de equilíbrio dos corpos rígidos, que é esse aqui. E aí eu vou colocar lá e o prazo é até... Eu vou definir os prazos de acordo com o desenvolvimento das aulas, né? Então, o primeiro prazo vai vencer para os primeiros exercícios. Aí eu vou Deixa sempre colocar tudo pelo menos. junto, por favor. E aí, como é que eu corrijo isso depois, junto com a prova? Eu me lasco. Ah, não. É Então, muita coisa, então Roberto. É muito não, difícil. toda semana pega para fazer os exercícios da aula daquela semana, para não acumular, entendeu? E Das vai aulas ser... que já foi, você vai Explica pegar para tudo em um eles, dia antes que só, nós não? já tá 2 semanas fazendo algo. Pois é, que eu tô aqui, nós está 2 semanas querendo responder a primeira ainda, mas Primeira, pois é, né? Pois Eu não sei é. nem mais o que falar já sobre Não. isso aí. Ficar Não, a 2 primeira, horas no exercício só. Isso é a bom, hein? primeira eu consegui fazer. Agora essa daí tá difícil, essa segunda. Mas a ideia é essa mesmo, né? E dificultando um pouquinho. Nem é tanto porque é difícil, Roberto, é porque é o seguinte, literalmente a gente acha as questões todas na internet, todas, Sim. gravadas, só que é igual a Sandy e eu estamos fazendo, nós estamos tentando ver, entender o que acontece, para depois a gente pegar as respostas respostas prontas. e ir fazendo tudinho. Ainda bem que tá gravando, né? Porque aí depois reprova um aluno desse. Não, mas é sério, não é Mas eu questão de... sei. É porque é o seguinte, a gente não pegou nada, tipo, nada. A gente caiu no quarto período assim, ó, pum, entende, né? Não, mas ainda aqui, para tranquilizá-los, todo esse conteúdo que a gente está vendo é de terceiro período, aqui nessa disciplina. Então, realmente era a disciplina que vocês fariam naturalmente, entendeu? Que teriam, teoricamente, no semestre passado ainda, né? Então, imagina que essa disciplina que você está vendo hoje era para você ter visto no semestre passado, com a maturidade e com o conhecimento que você tinha no semestre passado, entendeu? Com um período maior para estudar menos conteúdo de uma vez. Não, isso aí Então, isso aí é o que a gente sempre já conversou, eu nem discuto. O que eu estou falando para você é que nesse aspecto, em relação a tempo, ao momento em que você vai estudar esse conteúdo, realmente você não é isso que te prejudica, não é esse o ponto, entendeu? Mas, enfim, vamos trocar umas ideias sobre esses assuntos aqui. Esse assunto, ele é mais curtinho, essa aula de hoje, ela ajuda muito em algumas dúvidas que vocês podem ter em relação à aula da semana passada, e é bom que a gente guarde um tempo aqui no final da aula para a gente resolver aí
alguns exercícios que vocês tentaram e não conseguiram, a gente troca uma ideia, e aí eu escrevo aqui com vocês, né? Pegar minha mesa digitalizadora assim que eu finalizar aqui o slide, e aí a gente vai conversando, certo? Esse conteúdo da aula de hoje, ele é um equilíbrio dos corpos rígidos, né? Agora, mais do que nunca, além da gente estar no espaço e existir aquela possibilidade de rotação em todas as direções, translação em todos os eixos, a gente tem que levar em consideração que esse material que sofre essas ações, ele tem uma geometria, que é aquilo que a gente estava falando na aula passada sobre a bola, que ela é chutada, a bicuda que o Gustavo dá no tamborete, e assim por diante, né? Então, aqui agora a gente vai equacionar um pouco mais essas questões, vai dar uma revisada em relação às leis de Newton, né? Mas, sinceramente, não tem tanta novidade em relação à semana passada. É meio que uma forma diferente de ver e é uma forma de introduzir o conteúdo da N2, tá? Então, aqui a gente praticamente começa a tratar do assunto mecânica como se a gente já estivesse se preparando para entrar no assunto de estruturas isostáticas, tá? Então, a gente viu já que existe uma relação de equilíbrio a partir de uma análise das forças. A gente faz a somatória das forças e conclui que esse material está em repouso. De novo, né? A gente está na engenharia civil. Então, quando eu falo somatória das forças igual a zero, significa que a aceleração resultante é igual a zero. Né? Na prática, na essência da física, não significa que isso esteja necessariamente parado, porque ele pode estar com uma velocidade constante. Né? Eu gosto sempre de falar isso. Somatória das forças igual a zero não significa que eu tenho velocidade igual a zero. Significa que eu tenho aceleração igual a zero, ou seja, eu não tenho variação da velocidade. Na engenharia mecânica, eles usam muito isso para tratar de questões relacionadas a engrenagens que possuem velocidade constante e tudo mais. Na engenharia civil, a gente deduz que somatória das forças igual a zero, somatória dos momentos igual a zero, significa que, além dele estar com um movimento de velocidade constante, essa velocidade é igual a zero, tanto na translação quanto na rotação. Porque na engenharia civil, a gente não leva em consideração que o objeto está em movimento. A gente está com o objeto parado. A gente tem uma estrutura, a gente tem uma combinação de elementos totalmente parados, ou seja, todos com velocidade igual a zero em todos os sentidos. De rotação, de translação, em todos os eixos, e aí não tem aqui nenhuma possibilidade dele estar em movimento, né? Nesse aspecto aqui. Lá na frente, depois, a gente começa a estudar outros aspectos do equilíbrio, e aí vocês vão começar a tratar de ações dinâmicas em estruturas, como, por exemplo, em estádio de futebol, né? Como é que você dimensiona aquela vibração que os torcedores provocam na estrutura quando eles comemoram um gol e etc. Mas aqui ainda a gente está com tudo parado, tá? Então, tudo que vocês pensarem, a tendência é que ele esteja parado ou que seja trabalhado para permanecer parado. E aí, mesmo que ele entre em movimento, a gente calcula a resistência que esse objeto tem de não sofrer aquele movimento. Por mais que ele sofra, a gente vai analisar até onde ele está parado e aí analisar as consequências disso em relação à deformação, tendência de rotação, tendência de deslocamento. Então, vamos lá. É muito importante vocês entenderem esses assuntos na aula anterior ao intervalo, porque a aula posterior ao intervalo também trata desse assunto, só que em outra perspectiva, uma perspectiva complementar, que é a ideia da deformação, né? Então, vamos trocando ideia aqui. Então, essas equações traduzem o fato de que as componentes das forças e os momentos se anulam, ou seja, é tudo igual a zero, né? Tudo que vocês forem fazer, somatória de forças, somatória de momentos, a resposta será sempre igual a zero. Sempre, sempre, sempre. Ah, professor, mas como assim tudo igual a zero? Porque a gente analisa a ação e a reação. Então, a gente analisa a ação que tende a provocar um movimento naquele objeto e a gente estuda a reação que a estrutura ou o elemento sofre para permanecer em repouso, né? Para permanecer em equilíbrio. Então, sempre, 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 eu preciso analisar uma reação que anule totalmente a ação.
sempre. Né? Aqui nessa disciplina, a gente nunca vai ter ação sobrando. A gente nunca vai ter uma reação maior do que a ação, porque na prática isso não existe, tá? Então, a ação nunca sobra e a reação também nunca sobra. É sempre uma igual à outra, só que com o sentido oposto. Ou seja, uma mais a outra vai resultar num valor igual a zero, tá? Então, para escrever essas equações de equilíbrio de corpo rígido, a gente identifica todas as forças que agem sobre o objeto e, além dessas forças que agem sobre o objeto, a gente passa a olhar na perspectiva de como que a minha estrutura reage àquela ação. Né? E aí entra agora o termo reações, e esse termo está relacionado com os vínculos. Os vínculos é o principal assunto da aula de hoje. A gente vai começar a entender os tipos de vínculos que tem na estrutura. Eu já comentei superficialmente com vocês sobre isso, quando a gente fala de um apoio de primeiro gênero, segundo gênero e de terceiro gênero, quando é um engate, quando é um apoio. Eu mostrei por alto na semana passada lá no F2, mas aí eu até excluí depois, falei, não se preocupe com isso agora, depois a gente vai entender isso aqui melhor. Né? Tem uma galera entrando aqui na aula, que já tem aceitado todo mundo aí. Roberto. Oi, Sérgio. Posso só fazer um comentário aqui? Manda. Você lembra aquela vez que a gente tá tendo uma aula com o Gisley agora de hidráulica, sabe? Sei. E aí ele ensinando como é que mede vazão e tal. Você lembra aquela vez que a gente foi lá naquele córrego lá medir? Lembro. Foi eu, você, o Vitor e aquela outra menina, eu não lembro o nome dela. Aí o Gisley falou assim, não, realmente precisa de 3 pessoas para estar medindo mais exato. 6 foi em número de 4 pensado. Pro Roberto não precisar de entrar na água. Você nem que foi calculado já. Friamente calculado. Né? Não é à toa, né? Pois é. Dizendo que você já fez demais, aí você tinha que avaliar nós. É isso aí. Quando a gente entra no assunto do diagrama de corpo livre, a gente já fez isso, né? Inclusive no OneNote, onde a gente separa todas as questões, todo o contexto externo e foca só onde as forças acontecem, e a gente começa a entender melhor o comportamento dessas forças, as reações que o contexto causa naquele objeto. Né? Então, o diagrama de corpo livre é a primeira coisa que a gente faz. Ou seja, a gente pega aquele objeto, isola ele e analisa todas as forças que ele recebe ou que ele causa como reação. Por exemplo, eu dou Gustavo, você tá perto de uma parede, Gustavo? Mais ou menos. Mais ou menos? Você está perto de que a sua perna alcança? Olha o Sérgio, rapaz. Olho azul, Sérgio. Que Bateu inveja agora. cara. Olho verde. Oh, beijinho, tá dando beijinho, gente. Vou até parar de compartilhar a tela aqui para ela aparecer grandona, ué. Mas aí não tem como concentrar, não, ué. Hã? Aí não tem como você concentrar, não, ué. Pois é, veio correndo e pediu para subir no colo. Aí como é que faz, né? Que gracinha, cara. Cuidado, Roberto, não assusta ela. Gente, não ativa a câmera, por favor, deixa só a minha, senão ela... Oi, nenê. Oi. Tá, tchau, então. Tchau. Tchau. Ela não quer, não. Ela quer assistir a aula de mecânica. Deve estar pensando na prova já, Sérgio. Oh, que bom que isso aqui tá gravado. Oi. Que bom, Douglas. Eu poder reassistir isso. É o Roberto todo carinhoso. Primeira vez que a gente vê o Roberto carinhoso aqui, ó. Com criança. Isso, tá por fora, cara. Eu gosto de criança, eu não gosto de aluno, mas de criança eu gosto, entendeu? Bom saber. Ai, ai. Voltou a tela aí a compartilhar, né? Sim. Então, quando a gente tem uma ação, um conjunto de ações, às vezes vão olhar para uma estrutura e ela vai parecer ser muito complexa, porque tem muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo na estrutura. Por isso da importância do diagrama de corpo livre, porque aí você simplesmente ignora todo o resto e foca só no que você precisa naquele momento. E aí você vai analisando a estrutura por partes. Né? Então, essa é a ideia do diagrama de corpo livre. Precisam aprender a isolar os fatores que não influenciam no ponto em que você está analisando. Né? Então, a gente tem que fazer todos esses passos aí.
Quando a gente vai para o equilíbrio em duas dimensões, x e y, y e z, x e z, né? E sucessivamente, né? Qualquer uma dessas possibilidades. Então, a gente tem sempre uma análise assim, bom, eu tenho uma força em uma direção, a outra força em outra direção, né? Por exemplo, somatória das forças em x, somatória das forças em y, e eu tenho sempre a equação do momento. Então, quando eu tenho duas dimensões, eu tenho três equações de equilíbrio. X, Y e momento. Né? Sempre assim. Né? Se vocês vão para três dimensões, aí já é uma outra história. Vamos focar primeiro em duas dimensões aqui. Quando a gente tem duas dimensões, a gente tem reações equivalentes a uma força, com a linha de ação conhecida. Né? Os vínculos que causam reações desse tipo são coletes, balancins, superfícies lisas, hastes curtas, cabos, cursores, pinos, deslizantes, sem atrito. Como assim? Bom, o que vocês precisam entender sobre os vínculos? Os vínculos restringem o deslocamento, restringem o movimento. Então, vamos imaginar uma locomotiva, né? Um trem. O trem, ele desliza sobre uma superfície lisa, que são os trilhos, né? Mas ele está preso aos trilhos. Então, por que ele não sai do trilho? Por que ele não solta? Porque existe um vínculo ali, vertical, que segura a locomotiva, né, para que ela não saia do trilho, e, obviamente, o peso dela também ajuda. Mas ela desliza livremente na superfície. Essa ideia é essa ideia de rolete, né, quando ele pode simplesmente deslizar sobre uma superfície, como se fosse uma cadeira rolante, né, como a cadeira que eu estou aqui agora. Ela está presa ao chão pelo meu próprio peso, mas ela está livre para deslocar nessa superfície. Né? Então, essa é a ideia de um vínculo de primeiro gênero, quando eu tenho uma única superfície de contato. Se, no caso da cadeira, eu tenho vários pontos de contato, ela desliza sobre a superfície, mas, indiretamente, eu tenho aqui cada um desses pontos de contato como um vínculo. Então, querendo ou não, eu passei a ter 4 vínculos. De cada rodinha exerce um vínculo sobre minha superfície de contato aqui, né? No caso aqui, a laje, né? Quando a gente vai para segundo gênero, a gente tem 2 tipos de vínculos aqui. Né? O vínculo vertical e horizontal, por exemplo. Qual que é um tipo prático aí de um exemplo de 2 vínculos, vertical e horizontal? Vamos pegar aqui um exemplo, né? Vocês querem sugerir alguma ideia? Vocês conseguem imaginar o que pode estar preso tanto na vertical quanto na horizontal? Dá uma ideia aí. O forro da casa. Ou da casa. A gente vai começar, é um bom exemplo, né? Ele não desloca nem na vertical e nem na horizontal, porque a horizontal restringe o deslocamento dele, né? Ele é restrito pelas paredes, e na vertical ele está preso, né, por meio de uma estrutura que segura ele no seu telhado, né, e isso depende muito da forma que foi instalado, mas, via de regra, são alguns cabos, né, arames que seguram ali aquele forro, depende se for o de gesso, né? Mas aí, vamos imaginar assim, se de repente esse forro fica sozinho, preso, sem os outros ao redor dele, ele meio que fica solto para deslizar. Então, isso acaba sendo um vínculo de primeiro gênero. Concorda comigo? Roberto, Oi, Sérgio. uma torre seria um exemplo ou não? Os cabos estando de cima para baixo, ou que seja de baixo para cima, deixa de ser vertical. Legal. Não tem problema. O cabo está inclinado, né? Então, eu tenho uma torre aqui, ele está inclinado. Aquele cabo está inclinado em relação à torre para até chegar no solo. Isso não tem problema, porque o cabo inclinado ele provoca uma ação vertical e uma ação horizontal. Então, nesse aspecto, é um bom exemplo. A combinação daqueles cabos restringe o deslocamento vertical e horizontal da torre. Só que essa combinação também faz com que a torre não sofra rotação. Aí a gente vai para a situação de um terceiro vínculo, né? Que são os vínculos relacionados a engastes e outras situações. A gente vai pegar alguns exemplos práticos disso aqui agora, tá? Por exemplo, quando a gente fala de apoio de primeiro vínculo, o cabo, ele representa um vínculo. Então, por mais que ele restringe
se for para pegar um único cabo, como se fosse na torre, por exemplo, só um cabo daquela torre, ou no caso do forro, né, sugerido pelo Vinícius, cada um daqueles cabos que prendem a torre, ou cada um daqueles fios que prendem o forro, eles são vínculos de primeiro gênero, mesmo estando inclinados. Só que a combinação deles e a forma com que eles aparecem acabam sendo projetados na horizontal e na vertical. Legal. Só que eles sozinhos são insuficientes para restringir um deslocamento horizontal, por exemplo. E eu vou explicar para vocês o porquê. Se você só tem um único cabo na torre e ele está esticado em relação à torre, se a torre tende a girar na direção do cabo, ele já não serve para mais nada. Né? Concorda comigo? Ele não restringe o deslocamento. Ele só restringe o deslocamento se você atingi-lo de alguma forma no sentido oposto. Assim como um fio que segura uma das partes de um forro. Né? Ela só funciona se você tiver com o forro pendurado nela de uma forma centralizada. Né? Se você provoca qualquer tipo de vínculo fora do centro daquele bloco do gesso, vamos dizer assim, ele gira em relação ao próprio eixo, né? E isso provoca ali uma rotação, um deslocamento, e aí não é interessante para você. Então, por mais que esses vínculos, como no caso da torre, combinados, provocam uma restrição de deslocamento, quando a gente olha para eles de uma forma separada, eles representam um único vínculo. Aí cada um dos cabos representa um vínculo, aí a combinação daqueles cabos, ou daqueles fios, provoca um equilíbrio na sua estrutura, e ela vira uma estrutura super rígida, hiperestática até. A gente vai entender as classificações de estruturas, quando ela é hipostática, isostática ou hiperestática, né? A gente vai entender isso, mas antes a gente precisa entender os tipos de vínculos. Então, se você tem um único vínculo, esse vínculo é chamado de primeiro gênero. E qualquer um desses exemplos que está aparecendo na tela para vocês é um vínculo de primeiro gênero. Qualquer um desses. Quando a gente vai para a situação... Eu acho que até dupliquei aqui essa imagem. Quando a gente vai para a situação de segundo gênero, a gente tem dois vínculos. Qual é uma situação de um apoio de segundo gênero? É uma situação em que, além dele estar sobre uma superfície, ele também está preso em relação àquela superfície. Ele não consegue se deslocar naquela superfície. Ele está preso. São várias as possibilidades de um exemplo, mas aqui em casa, por exemplo, quando eu olho aqui para o lado, eu vejo a TV, que está até aparecendo a pontinha dela aí para vocês no vídeo, né? A TV está presa a um suporte na parede, e por mais que ela possa sofrer deslocamento, ela não cai na vertical, e ela também não está totalmente livre na horizontal. Então, quando você tem um vínculo em que o objeto pode girar em relação ao vínculo, mas ele não pode soltar nem na vertical nem na horizontal, esse vínculo é um vínculo de segundo gênero. Tá? Então, qualquer situação em que você tem um objeto sobre o outro, ou preso a outro, em que ele pode girar, mas ele não pode deslocar, esse vínculo é chamado de um vínculo de segundo gênero. Certo? Pode falar, Vinícius, depois Gustavo. É como se fosse uma janela de banheiro, aquela basculante, ou não? Aquela janela do banheiro basculante é um vínculo de segundo gênero. O box do banheiro é um vínculo de primeiro gênero. Beleza. Certo? Então, traduzindo... Aí, se o box estiver preso também, né, porque ele pode deslizar, mas aí ele acaba ficando preso, né, quando ele está fechado, né, ele acaba ficando preso também, provocando ali a impossibilidade de deslocamento horizontal. Então, ele acaba sendo um vínculo de segundo gênero em alguns momentos. No momento em que ele está preso, de uma certa forma, né? Ou quando ele está totalmente aberto ou totalmente fechado. Então, a gente analisa os objetos dependendo da forma em que elas estão posicionadas, e a gente leva em consideração o que a gente passa a chamar de condições de contorno. Ou seja, a gente olha para o objeto e analisa o contorno dele. Ou seja, o contexto a qual ele está inserido. Né? Então, a gente nunca olha para um objeto só pelo objeto. A gente leva em consideração o que acontece sobre ele também, para fazer essa análise. Pode falar, Gustavo.
Então, o vínculo de primeiro gênero é aquele que ele se desloca, ele se movimenta. Certo? O vínculo de segundo gênero é aquele que ele está preso, porém ele só não se desloca de local, mas ele pode se deslocar em si mesmo. Isso, ele só não se desloca de local, ficou legal, hein? Não, é porque se deslocar, ele Vamos- pode se deslocar de outra Eu forma. entendi a ideia, só uma correção. O de primeiro gênero, ele pode sofrer translação naquele eixo que ele não está preso, e ele pode sofrer rotação. O de segundo gênero só sofre rotação, ele não sofre translação, nem na vertical, nem na horizontal. O de terceiro gênero não sofre Nenhum deles. translação vertical, nem horizontal e nem rotação. Ele é totalmente fixo. Ele é totalmente fixo. Por exemplo, eu dei um exemplo da TV que está no suporte, porque a TV no suporte pode se mexer aqui, girar, ela Isso. pode... Ela só não se desloca para o lado ou para o outro lado. Isso, mas o suporte em relação à parede está engastado. Uhum. Entendi, Entendeu? é isso mesmo. Então, Saquei um poste de energia, por exemplo, né, o poste de uma cerca, de uma fazenda, isso é engaste. Um pilar em relação a uma estrutura, a fundação, elas são todas engastadas. Né? Por quê? Porque ela não pode, de nenhuma forma, sofrer translação em nenhuma direção e nem rotação em nenhuma direção. Elas precisam ficar totalmente imóveis. Né? Que seria o terceiro gênero. Seria o terceiro gênero. Saquei. Restringe qualquer tipo de translação e qualquer tipo de rotação. Certo? Alguma dúvida? É muito importante entender esses conceitos, né? Então, quando a gente... Pode falar, Vinícius. Calma aí que é um processo aqui, tem que abaixar da televisão para poder falar. Tem todo um ritual. É que nem o senhor falou, e o primeiro só vai se movimentar se eu exercer uma força contra a sustentação dele, então, no caso. O primeiro, Isso. isso. Se ele estiver parado, ele permanece parado. Pois é, aí que nem eu falei do forro lá, se eu empurrar o forro para cima, ele tá sofrendo alguma ação, né? É só pra mim. Legal, boa, porque o forro ele está preso. Aí vamos explorar um pouco mais essa ideia do seu exemplo. O forro ele está preso. Mas se ele estiver totalmente solto em relação ao seu contorno, vamos dizer assim, ele estava preso na vertical e em um sentido muito específico, que é de cima para baixo. Se você empurra ele de baixo para cima, ele não estaria mais preso, mas ele continuaria sendo um vínculo de primeiro gênero. Se eu tivesse ali um pedaço de ferro mesmo prendendo ele, ele continuaria, se ele pudesse rotacionar lá em cima, ele poderia continuar sendo um apoio de primeiro gênero. Não é porque eu consigo empurrar ele para cima que ele deixa de ser um apoio de primeiro gênero, não. O apoio de primeiro gênero restringe o movimento vertical, tanto para baixo quanto para cima. No caso do cabo, existe uma limitação dessa restrição, porque se você age no sentido oposto ao movimento em que ele traciona, né? Então, se o movimento que você faz é um movimento oposto à atração, ou seja, se você comprime aquele cabo, ele desloca sem nenhuma resistência, praticamente. Mas isso não faz com que ele deixe de ser de primeiro gênero. Mesmo que você empurrasse ele para cima e ele não conseguisse provocar esse movimento, ele continuaria sendo de primeiro gênero. Então, a gente faz uma análise para cada um dos gêneros. Ele está restrito na vertical. Se é de cima para baixo, se é de baixo para cima, se é os dois, aí é uma outra análise que a gente faz. Mas ele continua sendo de primeiro gênero, podendo ou não sofrer esse deslocamento para cima, entendeu? Porque a análise de gêneros é direção e não sentido. Então, se ele está restrito na direção vertical, não importa se é para baixo, se é para cima, se é para baixo e para cima. O que importa é que naquela direção existe alguma restrição. Beleza? Isso é um apoio de primeiro gênero. Beleza, agora eu entendi certinho. Legal. Por exemplo, vou até parar um pouquinho de compartilhar a tela, porque no vídeo de vocês depois vai aparecer a minha tela cheia, né? É só a gente lembrar de fazer esse ajuste, né? Por exemplo, como agora, deixa eu até colocar aqui assim, alterar o layout, colocar aqui no destaque. Beleza. Então,
Se agora eu olho para a minha garrafinha, a garrafinha está aqui sobre, né, um balcãozinho aqui. E aí existe um atrito entre a garrafa e a mesa, né, entre o balcão. Se eu aplico uma força que é insuficiente para colocar essa garrafa em movimento, ela não se movimenta, obviamente. Nada vai acontecer com ela. Mas se eu continuo provocando uma força, ela movimenta. E eu consigo movimentar essa garrafinha em qualquer direção, né, para frente ou para o lado, e se eu aplicar uma força suficiente nela, ela também sofre rotação. Aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. Qual é o vínculo que essa garrafa tem em relação à superfície? Ela tá colada na superfície, né? O peso dela tá sustentando ela na superfície, como a cadeira que você falou aí. Mas eu falo assim, é de primeiro, de segundo, de terceiro, ou não é nenhuma dessas três? É de primeiro, porque para cima e para os lados você pode mexer, mas para baixo tem uma restrição. Certo, beleza. Mais alguém quer passar uma ideia? Tava tomando tererê mais cedo, ó. Mais alguém? Então vamos lá, Vinícius. Sobre um aspecto de análise estrutural, análise estática, essa garrafinha aqui, ó, tá de uma certa forma engastada nessa superfície até você vencer uma resistência inicial que ela tem na rotação. Então, se eu aplico o movimento e nada acontece, significa que, de alguma forma, a combinação de vínculos restringe a rotação. Então, em uma análise assim, teórica, ela está engastada. Se você aplica uma força sobre ela, ela não sofre rotação, existe algum tipo de combinação de vínculo que faz com que essa rotação não aconteça. Aí, na prática, aqui na definição do negócio, vamos dizer assim, é um tipo de engaste, ou uma combinação de apoios. Como ela não é o único ponto, ela tem uma superfície de contato, é como se ela tivesse vários apoiozinhos de primeiro gênero, que na essência tem o mesmo efeito de um engaste. Né? Então ela tem para cada um dessas pontinhas aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, são como se fosse 8 apoios de primeiro gênero. E esses 8 apoios de primeiro gênero têm uma capacidade de restringir a rotação. Porque eu aplico uma força aqui e ela não sofre nada, aparentemente, né? Mas se eu venço a resistência que ela tem em relação à rotação, aí ela gira. Da mesma forma que ela desloca para lá e desloca para cá. Então, se ela está em movimento, se a resistência que ela tem, o atrito que ela possui em relação à superfície, for vencido, aí ela passa a ser considerada como um vínculo de primeiro gênero com a superfície. E esse vínculo de primeiro gênero é o vínculo vertical na direção da gravidade, né? Na direção de cima para baixo, porque de baixo para cima eu posso muito bem levantar ela livremente. Então é aquilo que a gente estava falando sobre o cabo. Não importa se a restrição é se ela é para cima ou se ela é para baixo. O que importa é que existe uma restrição vertical. Por isso, quando vocês olharem para esse tipo de superfície, esse tipo de objeto na superfície, a gente vai considerar que ele é de primeiro gênero, mesmo ele tendo uma capacidade mínima de resistir a esse movimento, essa rotação ou essa translação. Certo? Pode falar, Sandy. Tá. Você falando aí de colocar a força, né? Aplicar a força. Mas você só encostou na garrafinha. A força não seria aplicada só a partir do momento que você movimenta esse objeto? A força... legal isso. Legal. Vamos lá. São 3 assuntos aí nessa sua pergunta, tá? O primeiro assunto é o seguinte. Quando a gente analisa um objeto em relação aos seus vínculos, os fatores externos não influenciam na análise. Então, por exemplo, se eu olho para essa garrafa e eu consigo provocar uma força nessa garrafa que vai, em algum momento, causar nela uma rotação, uma translação, esse vínculo não é considerado. Então, quando a gente olha para um objeto, para analisar qual é o vínculo que ele possui, a gente leva em consideração a sua capacidade de, independentemente da força, ele continuar tendo aquele vínculo. Tá? Então, o fator força ele é meio que assim, colocado de lado.
A gente olha só o fator contexto a qual ele está inserido e os vínculos que ele possui em relação àquele contexto. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que está um pouco mais relacionado com a sua pergunta, eu posso aplicar uma força nesse objeto e aparentemente eu não perceber que nada aconteceu nele, mas internamente existem ações e reações acontecendo ali. Então, respondendo à sua questão, a força, por mínima que seja, causa sim um impacto e uma análise precisa ser feita em relação a essa força aplicada. O terceiro ponto é a característica do atrito. Por quê? Porque se existe uma força de atrito, lembra do coeficiente de atrito estático, coeficiente de atrito dinâmico, né? Sim, sim. Então, para que eu consiga perceber a ação, eu preciso aplicar uma força que seja maior do que a força de atrito estático. Quando eu faço isso, eu consigo enxergar algo acontecendo, ou seja, a minha força de ação foi maior do que a força de atrito estático, e aí agora eu tenho uma aceleração acontecendo. Beleza, eu consigo ver uma aceleração de rotação, uma aceleração de translação. Perfeito. Né? Então, são três assuntos. No aspecto análise de vínculos, eu esqueço as forças. No aspecto equilíbrio, para esse objeto, o exemplo que eu dei, eu preciso levar em consideração o atrito. Quando eu coloco aquele objeto em movimento, eu consigo enxergar aquele objeto em movimento, que já é uma terceira etapa, vamos dizer assim, eu já tive influência das condições externas, que a gente chama de condições de contorno, e eu já tive que superar a força de atrito. Aí eu consigo perceber o que está acontecendo ali. Mas na prática, o que a gente faz? A gente não se preocupa com o atrito, porque para representar essa garrafinha aqui, por exemplo, a gente nem iria considerar os vínculos de rotação que ele tem, as restrições de rotação. A gente só ia olhar para ele e falar assim, olha, essa garrafinha tem um vínculo de primeiro gênero em relação à superfície. Pronto. As outras coisas, vencer o atrito e tudo mais, não são analisadas. Não é o foco. O foco é entender que, independentemente da ação que eu aplico sobre esse objeto, ele vai continuar tendo uma restrição, claro que dentro de limites, né? Vai continuar tendo uma restrição vertical. E é isso que interessa para mim. Aí a gente simplifica todas essas condições, toda essa questão do atrito, a gente simplesmente ignora esses assuntos, né? E foca só no que é essencial. O essencial aqui acontece um vínculo de primeiro gênero na vertical. Só isso. Porque a gente simplifica, Entendi. a gente simplifica a situação, fica bem mais fácil de entender. E aí, se ele tiver algum tipo de resistência, de atrito e tudo mais, é bônus para nossa análise. Porque a gente está considerando que ele nem tem nenhum tipo de resistência horizontal. Aí, de repente, ele tem um pouquinho de resistência horizontal. Para nós, da engenharia, que queremos que ele continue parado, é bônus, é extra. A gente não conta com aquilo, mas a gente sabe que aquilo acontece. Não tem problema. Está a nosso favor. Está a favor da segurança. Né? Então, a gente considera que ele tem só um vínculo vertical e essas restrições relacionadas a essas outras possibilidades, a gente simplesmente ignora. Porque está a nosso favor. Legal? Entendi. Foi bacana, bem esclarecedor. Até demais, né, Sandra? Não, mas foi legal. Deu para tirar a dúvida bastante, assim. Ficou bem mais claro. Beleza. E aí, voltando, quando a gente analisa, então, todas essas condições e a gente leva em consideração se esses vínculos acontecem na vertical, na horizontal, de rotação ou não, a gente olha para essas três equações, né? A somatória das forças horizontais, o Nx, a somatória das forças verticais, em Y, e a somatória dos momentos em um ponto. Aqui a gente está fazendo uma análise de equilíbrio em duas dimensões. É como se fosse a análise de equilíbrio em uma superfície. Em uma superfície, eu tenho restrições horizontais, verticais, e restrições de momento, ou seja, de rotação em relação a essa superfície. Então, aqui eu quero propor uma brincadeira para vocês. Vocês vão colocar a mão de vocês sobre uma superfície qualquer aí. Pode ser a mesa, pode ser um caderno, pode ser qualquer coisa. Coloca a mão de vocês sobre essa superfície. Quais são os tipos de movimentos que vocês conseguem fazer em relação a essa superfície, se vocês mantiverem a mão de vocês colada na superfície? Fala para mim. De rotação? Direita, esquerda. Eu consigo jogar para a direita, Virar ela. para a esquerda, ou seja, direita e esquerda é uma coisa só, que é horizontal. Eu consigo ir para frente, para trás, para cima ou para baixo, na vertical.
eu posso até combinar uma coisa com a outra, né? Eu posso jogar um pouquinho para a direita, Na diagonal. e ir para a diagonal, mas no final das contas, isso nada mais é do que jogar um pouquinho para a direita e jogar um pouquinho para cima, né? Que é uma projeção Virar, não tem disso. como não. E eu consigo girar em relação à própria superfície, concorda comigo? Eu falo girar isso desse jeito mesmo. Essa rotação aqui é esse momento em A aí que vocês estão olhando na tela. Consegue pressionar para Meia baixo rotação. também. Como é que é, Rivanda? Pressionar. Pressionar, né? Eu provoco ali uma tensão, mas no aspecto movimento, olhando só para a mão, quando eu só aplico uma força sobre a superfície, nada está acontecendo, né? A gente sabe que lá em resistência dos materiais isso influencia, porque a gente está provocando uma compressão e tudo mais. Isso realmente acontece. Só que na parte mecânica do negócio, se eu aplico uma força sobre a superfície, parece que eu não estou fazendo nada, né? Então, gente, quando a gente analisa em 2 dimensões um objeto, é exatamente isso que vocês fizeram aí, colocando a mão sobre uma superfície. Vocês só conseguem provocar 3 tipos de ações: horizontal, vertical e rotação. E até uma combinação de tudo isso ao mesmo tempo. Mas, no final das contas, a gente sempre analisa os movimentos de uma forma separada, primeiro, e depois a gente combina. Porque fica mais simples, né? Eu torno toda aquela situação de 3 variáveis como uma situação de uma variável acontecendo de cada vez. Então, ou eu só vou para a horizontal, que é direita e esquerda, ou eu só vou na vertical, que é para cima e para baixo, para frente e para trás, né? Ou eu só giro. Aí eu analiso cada um desses efeitos, levo em consideração que tudo isso acontece ao mesmo tempo. Mas na análise, a gente faz cada uma dessas pontinhas separadas. Então, eu só analiso o que provoca deslocamento horizontal, ou tendência de deslocamento, né, de aceleração. Depois eu só analiso o que está na vertical, depois eu só analiso essa rotação. Na prática, o que a gente faz? A gente só analisa as forças verticais, depois a gente só analisa as forças horizontais, e depois a gente só analisa os momentos. Isso que é um equilíbrio em 2 dimensões. Certo? 2 dimensões é só vocês imaginarem a mão de vocês sobre uma superfície. E aí pronto, fica bem fácil de entender as 2 dimensões. Legal? Alguma dúvida? Só para desencargo de consciência, momento é rotação. O momento provoca rotação. Beleza. Assim como a força provoca uma translação, o momento provoca uma rotação. Certo? Certo. Então, se eu tenho uma ação de momento, eu preciso de uma reação de momento para anular aquela tendência de rotação. Eu vou lá e aplico um momento sobre o mouse. Ele vai começar a girar. Mas aí eu vou lá e com a outra mão eu seguro aquele mouse, impedindo que aquele momento aconteça. Indiretamente, eu estou provocando naquele mouse um momento que vai anular aquele primeiro que aconteceu. Então, é sempre nessa ideia. Uma coisa tem que anular a outra. Aí a gente olha no aspecto forças verticais, forças horizontais e somatório de momentos. A gente analisa separado. Beleza? Sim. Beleza. Então, as forças desconhecidas geralmente são as reações, né? Porque a gente não enxerga, a gente precisa primeiro ter a ação, e aí depois que as reações vão acontecer para impedir com que aquele objeto entre em movimento. Então, via de regra, o cálculo que vocês terão que fazer é quase sempre para encontrar as reações nesse primeiro momento, né? Porque são as forças que vocês não enxergam, ou são as forças que não existem antes das ações acontecerem. Não existe reação sem ação, né? Então, primeiro a ação acontece, e instantaneamente a reação acontece para anular aquela ação, tá? Então, aqui é um textinho explicando, tá por escrito, que eu expliquei para vocês aqui, né? E aí a gente tem essa situação, de falar de novo, que a gente tem 3 incógnitas, e as 3 incógnitas são as reações. É um textinho que eu coloquei para vocês lerem aí, de acordo com a explicação que eu fiz com vocês aqui. Certo? Beleza? Exercícios. Aí hoje, qual é a ideia? A gente resolver alguns, tirar umas dúvidas, né? Mas aqui, na aula de hoje, o que eu quero fazer com vocês? Eu quero olhar para cada um dos exercícios, inclusive das aulas anteriores, e aí a minha ideia, por enquanto, não é resolver aqui exatamente. Eu quero discutir a ideia. Aqui a gente tem uma estrutura em formato de um T, né? Ela está preso aqui, ele está preso embaixo. Ele tem um vínculo aqui em cima do lado esquerdo e ele tem uma força acontecendo. Esse vínculo aqui embaixo, ó, ele é o vínculo de primeiro, de segundo ou de terceiro gênero? O que vocês acham? Terceiro. Segundo.
Terceiro, segundo. Por que terceiro? Por que segundo? Aí, complica. Eu Não, acho que esse espera, segundo porque ele ele não pode está totalmente rodar. fixo. Ele pode se deslocar para baixo ou para cima, sabe? Movimentando igual a, a basculante do banheiro. Legal. O Ender? Segundo, por causa do movimento. Movimento. Legal. Quem tinha falado? A Sandy? Eu também acho que é o segundo. Quando vocês olharem... Pode falar. Não, então, porque provavelmente ele está preso aí, né? Certo, Aí legal. ele consegue se movimentar, só não consegue sair do lugar. Ele consegue girar, só não consegue transladar. Igual eu. Girar aí todo mundo. Certo? Legal isso. Perfeito. Ele é de segundo gênero. E essa bolinha preta, a gente vai olhar para ela como se fosse um parafuso. O que é parafuso ou um prego? Vamos olhar para um prego, que é até melhor, porque não existe atrito na superfície do prego, né? Teoricamente, né? Então, se a gente imagina que isso aqui é um prego, e a gente vai lá e prega um objeto, né, em um suporte, por exemplo, eu venho aqui e coloco a TV no suporte da TV. Né? A TV pode girar em relação a esse suporte, mas ela não pode deslocar nem na vertical nem na horizontal. Dependendo do prego, cai, viu? Dependendo do prego, não dá muito certo, né? E aí, essa bolinha preta, vocês vão olhar para ela sempre como uma restrição de translação. Você não consegue soltar esse formato triangular dessa estrutura em T. Aqui em cima já é um pouco diferente, porque o vínculo ele está externo à sua estrutura. Então, ele está só encostando na estrutura. É como se fosse assim. Quando essa força tentar jogar essa estrutura no sentido horário, ela vai querer girar isso aqui, e ao tentar girar, ela não consegue, porque lá em cima, o ponto A não consegue subir. Então, aqui em cima, esse tipo de vínculo é um vínculo de primeiro gênero. Ele pode, inclusive, deslizar em relação a esse ponto. Ó. A estrutura pode deslizar, é como se fosse uma rodinha ali. Ela pode deslizar em relação à superfície. Por que ela não desliza? Porque lá embaixo, como esse objeto está totalmente conectado, essa estrutura não consegue ser jogada para a direita ou para a esquerda, porque lá embaixo essa figura não consegue. Tá fixo. Então, de uma certa forma, por mais engraçado ou interessante que possa parecer, essa estrutura está em equilíbrio. Se essa estrutura não tivesse essa força nesse ponto B, e ela tivesse uma força no ponto A, jogando ela para diagonal aqui, dependendo da situação, a gente vai começar a entender isso, vai dar a impressão em vocês que esse objeto poderia rotacionar. Você tem que tomar cuidado. Por quê? Porque sempre que vocês analisarem um objeto agora, vocês vão levar em consideração que ele é que todas as partes dele estão conectadas. Então, essa estrutura T, ela se comporta como um corpo uniforme, né? Ela é uma coisa só. Então, o que a gente tem que começar a entender? Para esse ponto A soltar desse ponto aqui de cima, o que tem que acontecer? Né? Ele tem que deslizar na horizontal. Tudo bem? Só que ele não consegue deslizar na horizontal, porque o tipo de estrutura faz com que, para deslizar, ele precisa primeiro rotacionar. Lá no ponto C. Ele precisa rotacionar. Aí você fala, mas ele pode rotacionar. Só que qual que é o problema da rotação desse objeto? Quando ele rotaciona lá no ponto C, o ponto A tem que subir ou cair, né? Levantar ou abaixar. E isso não acontece, porque existe uma restrição vertical no ponto A. Então, é interessante vocês começarem a analisar a estrutura para entender se ela está ou não em equilíbrio, se ela está ou não restrita ao movimento. E em algumas situações vai ser bem difícil de enxergar isso. Por isso que é importante a gente praticar essa análise. Certo? Alguma dúvida? Beleza. Tranquilo. Beleza. E aí, qual que é o processo de cálculo disso aqui? Bom, o processo de cálculo em si é igualzinho o da semana passada, né? Então, tá fácil, porque vocês já fizeram todos os exercícios da semana passada, então isso aqui não é nem... Da semana retrasada, eu vi bem direito, a semana retrasada. Ai, Olha aqui, ó. Não tem tanto segredo assim, né? Vocês vão... esse exercício ele já tá resolvido, né? O próprio Gustavo falou, vocês acham todos resolvidos na internet, mas eu quero que vocês entendam a ideia. Presta atenção na ideia.
Primeira coisa que a gente faz é projetar essa força na vertical e na horizontal, utilizando aquela ideia do seno e cosseno. Quando a gente projeta na vertical e horizontal, a gente vai começar a perceber que existem reações verticais e também reações horizontais. Nesse caso aqui, uma reação horizontal, que está aqui em C, porque ele restringe o movimento horizontal, e eu tenho duas reações verticais. Em A tem uma e em C tem outra. Aí o que eu faço? Faço somatória das forças horizontais, somatória das forças verticais, e aí agora eu preciso fazer mais uma análise, que é a somatória dos momentos. Teoricamente, a força exercida em B, ela precisa ser igual a de A. A Porque- força exercida em B na horizontal precisa ser igual à força exercida em C na horizontal. Em C, na horizontal. Porque, seguinte, Vai, elabora aí. na minha mente, igual você falou, dois momentos. Um tem que anular e o outro tem que fazer a força. No caso, o B é a força exercida. Ação, a força Isso, de ação. e a A é a reação que vai impedir que esse objeto rode. A e C. Em C, A eu e tenho, C. em C eu tenho duas reações, e em A eu tenho uma reação. Eu tenho três reações para analisar aqui. Como que eu vou analisar? Legal, essa é uma das perguntas que precisam ser feitas mesmo. É isso aí. Como que eu vou fazer isso? Beleza. Primeiro eu tenho que entender quantas reações acontecem em cada um desses lugares. Por que em C eu tenho duas reações? Uma para baixo. Uma na vertical e uma na horizontal. Na horizontal. E em A, qual é a reação que acontece em A? Na horizontal? Só na vertical, concorda comigo? Que na horizontal ele está livre e pode deslizar em relação Faz àquela sentido, rodinha lá. faz sentido. Não é? A gente olha assim, parece que, mas é só eu puxar para a direita que ele desliza, não é? Em C, ele está preso ali num prego, num parafuso, eu não consigo puxar ele para a direita, ele está preso. Em A, não. Em A, eu olho e imagino assim, não, o vínculo está totalmente externo ao ponto A, então eu consigo puxar ele para a direita, para a esquerda, eu só não consigo descolar ele lá de cima. Né? Eu até poderia descolar ele lá de cima, eu não consigo empurrar ele para cima, concorda comigo? Sim. Eu olho assim, não dá a impressão que eu consigo puxar aquele pontinho A, aquela parte ali do T, jogando ele para baixo, sem nenhum problema? Não parece que ele só está encostando lá assim? É só eu puxar ele, não é? Aí em C já é diferente, porque eu tenho uma estrutura e aí eu tenho um vínculo que está pregado na estrutura, ou seja, eu não consigo jogar ele para a direita nem para a esquerda, como se os meus dedos estivessem entrelaçados. Beleza, mas aí... Um bom exemplo para vocês entenderem vínculo é assim, ó, vocês entrelaçarem a mão de vocês. Esse vínculo de entrelaçar aqui, ele é um vínculo de segundo gênero, porque você não consegue nem para um lado e nem para o outro. Se você fecha a mão, né? Se você fecha a mão, ou seja, você consegue fazer esse movimento aqui, ó. Você consegue fechar a mão. Ou seja, nada te restringe em relação à rotação. Então, nesse aspecto aqui, ele está livre para rotacionar, mas ele está preso na horizontal e na vertical. Então, é dessa forma que você tem que olhar esse ponto C aí. E aí, se você coloca a sua mão, quando você tenta fazer força, você vai sentir a sua mão sofrendo uma ação de uma força, né? Você tá apertando ali. É isso que acontece em C. C reage em relação a esse 200. E ele reage de duas formas. Ele reage na horizontal. Então, aqui em C, eu preciso anular essa projeção horizontal do 200, multiplicado pelo seno de 30. 200 vezes seno de 30 é a projeção horizontal dessa ação que acontece em B. Como o meu único vínculo nessa estrutura é na horizontal em C, é exatamente esse vínculo que vai restringir o deslocamento da minha estrutura. Já no ponto A e no ponto C, eu tenho outros dois vínculos só na vertical. Aí eles precisam se combinar para anular aquela ação do 200 na vertical, quando eu multiplicar pelo cosseno de 30. Pode falar, Gustavo. Como que eu sei que é seno de 30? Como que eu sei que é seno de 30? Eu quero projetar ele na vertical ou na horizontal? Ah, tá, no X ou no Y? No Y, então ele é seno. Se eu quero projetar ele no Y, aí é cosseno.
nesse caso aqui. Lembrando que o cosseno ou seno não é x ou y, y ou x, não existe essa regra. Cosseno é se o vetor que eu quero projetar está se conectando com onde eu quero projetar. Quando eu pego esse 30 graus aqui, ó, ele é um ângulo formado entre esse vetor com a vertical, não é? Ele não conecta o vetor na vertical, Aham, então é cosseno. saquei. Se eu quero projetar ele na horizontal, é seno. Tá complexo, mas vamos caminhando. Pode falar, Vinícius. Tem mais de um jeito de resolver isso aí, porque eu vi nas minhas pesquisas aí como fazer. Eu vi um professor explicando de um jeito e teve um outro que explicou que faz a somatória, depois você acha a identificação de x, y, z, coloca em raiz elevado ao quadrado, os pontos cartesianos de y, x e z. E já o Sei. outro, eu não estou me lembrando aqui como é que ele fez, não, mas ele fez de um jeito diferente. Tem várias formas de fazer. Nesse caso aqui, é um pouco complexo fazer pela raiz quadrada, porque a ideia de fazer pela raiz quadrada é encontrar uma distância que essa linha de ação da força passa por cada um desses vínculos aqui, ó. Aí, para esse exemplo aqui, fica muito complexo fazer desse jeito. Não compensa. Para algumas situações, compensa. Aí, quando compensar, eu vou mostrar. Combinado? Sempre tem mais de uma forma de resolver esses exercícios de mecânica. Aí vai ser muito comum vocês pesquisarem um jeito diferente na internet, aí, e às vezes a gente vai resolver de um jeito, vocês vão encontrar de outro. Não é raro isso acontecer. Mas, querendo ou não, você vai perceber que existem formas melhores de fazer, né? Formas mais simples, né? Sempre a gente vai tentar utilizar. Depois que você vai acostumando a fazer esse exercício, você vai começar a perceber quando que um jeito é melhor do que o outro. Deixa eu pegar aqui um exemplo, deixa eu ver se bem que os exercícios que eu coloquei aqui para vocês, gente, eu coloquei a resposta do lado aqui, tá? Porque a imagem ia ficar muito pequena se eu colocasse ele embaixo da imagem. Então, quis aproveitar aqui a tela toda e coloquei a resposta do lado aqui, tá? Aqui é o que a gente chama de treliça. Treliça, inclusive, é o que a gente vai ver na aula de resistência dos materiais hoje, tá? Então, aqui, treliça, ela está sofrendo, é como se fosse uma torre, né? Uma torre, o exemplo da torre que vocês deram no início da aula, e ela sofre várias forças aqui. E aí a gente quer as reações que acontecem em A e em B. Esse vínculo em A, ele é de primeiro ou de segundo gênero? Ou de terceiro? Ele é de terceiro? Parece que é de terceiro, não parece? Parece. Beleza, mas é de segundo. Por quê? Por quê? Porque, tá vendo que na pontinha eu tenho um triângulo? Eu tenho um triângulo aqui, na pontinha eu tenho algo apoiando sobre esse triângulo? Saquei. O triângulo, ele é uma figura, né, que você não consegue apoiar nada sobre ele e garantir com que a rotação desse objeto sobre ele não aconteça. Vou pegar um exemplo bem simples aqui. Se vocês fazem assim com a mão e você coloca qualquer objeto sobre esses dedos que se encontram aqui no topo, esse objeto muito provavelmente vai girar em relação à sua mão e vai cair. Você não consegue restringir a rotação quando você apoia um objeto sobre um triângulo. Ele fica instável lá em cima. Mas você consegue, se você, por exemplo, vincula aqui uma barra de aço, né, um ferrinho, e você segura esse ferrinho, vou pegar aqui um exemplo bem simples para vocês, ó. Pegar o controle aqui, por exemplo, né? Se eu coloco esse controle na ponta da minha mão, ele tem uma restrição de movimento horizontal e vertical. Mas ele gira, ó, quase caiu. Ele gira com uma certa facilidade em relação a essa extremidade. Então, sempre que tiver um triângulo e você colocar uma estrutura sobre esse triângulo, mesmo que você solde essa estrutura sobre esse triângulo, sempre existirá a possibilidade dela girar em relação a essa superfície. Então, é o que eu ia falar. Essa bolinha, teoricamente, poderia ser uma solda. Poderia. E na prática, é exatamente isso. Pode falar, Vinícius.
E nessa segunda situação aí, que tem o triângulo e depois mais 3 bolinhas, significa que ele pode movimentar para direita e esquerda e ainda ter o balanço, igual em A? Isso significa que ele pode ter esse balanço que você chama de, né, rotação, que você chama de balanço, beleza, perfeito. Ela pode se deslizar na horizontal para a direita e para a esquerda, perfeito também. Só que qual que é o problema? A gente tem sempre que levar em consideração que essa estrutura ela está conectada. Então, por mais que B permite com que ela deslize na horizontal, A não o A não permite que ela permite. permite. Entendi. Então, ela não desliza na horizontal, porque o A não permite. O B permite. Né? O B é legal, mas o A é chato. O A não permite. Pois E é, aí, aí ela entra em qual situação? Tipo, aí terceira o ou de B, segunda? aí o B, aí, gente, boa pergunta. Quando a gente combina esses dois vínculos, a gente tem aí uma restrição que aparentemente é uma restrição de deslocamento horizontal, vertical e de rotação. Perfeito. Essa estrutura tem equilíbrio, porque ela não desloca na horizontal, ela não desloca na vertical e ela não sofre rotação. Mas, quando a gente vai analisar esses pontos separadamente, o B é um apoio de primeiro gênero, porque ele só restringe a vertical, e o A é um apoio de segundo gênero, porque ele restringe a vertical e a horizontal. A combinação desses vínculos causa, na minha estrutura, um equilíbrio de translação vertical, horizontal e de rotação. Perfeito. Mas quando a gente vai analisar os vínculos, a gente analisa os vínculos separadamente. Legal? Pode falar, Gustavo. Teoricamente, então, mesmo tendo o B, eu for analisar essa estrutura toda, ela é uma figura de segundo gênero. A gente não olha para a figura para concluir se ela é de primeiro, segundo ou terceiro gênero. Só os pontos. Só os apoios, só os Entendi. vínculos. A gente define, a gente olha para o apoio. Apoio é diferente de gênero, né? Apoio é uma coisa, vínculo é outra. Vamos entender. A é um apoio, mas ele é de segundo gênero. B é um apoio, só que ele é de primeiro gênero. Certo? Então, as reações, elas vão vir a partir da classificação e das ações. Então, a gente vai começar a entender, a partir da próxima aula, o que é apoio, o que é gênero, o que é vínculo e o que é reação. Né? Essas coisas estão conectadas. Mas aqui, para vocês entenderem, é o seguinte. Em A, eu tenho um apoio de segundo gênero que pode ou não ter duas reações. Se eu não tiver uma ação na horizontal, mesmo que aquele vínculo esteja na horizontal, se eu não tenho uma ação na horizontal, eu não tenho reação na horizontal. Né? No aspecto assim, superficial. É claro que depois a gente vai entender as particularidades. Mas se eu só tenho um vínculo e ele é de segundo gênero, mas eu não tenho nada que provoque nele uma ação na horizontal, eu não preciso ter a reação na horizontal. Lembrando que a reação só acontece se a ação acontecer. Tá? Então, é aquela pergunta que a Sandy fez lá atrás, né? Quando eu vou olhar para os vínculos, eu olho se eles são de acordo com a força? Não. A classificação do vínculo não depende da força. A é de segundo gênero e B é de primeiro gênero e acabou. Agora, quando a gente vai analisar as reações que acontecem em A e as reações que acontecem em B, eu tenho a possibilidade de em A ter duas reações e eu tenho a possibilidade de B ter uma reação. Se eu apago esses 6 quilonêutrons, esse 2 quilonêutrons e esse 2 quilonêutrons, por mais que A seja um apoio de segundo gênero, ele não tem nenhuma reação, porque não tem ação nenhuma acontecendo na estrutura. Tá? Então, uma coisa é a classificação da geometria, do contexto, das condições de contorno, né? Que é um apoio de segundo gênero e tudo mais. E outra coisa é a reação, porque a reação depende da ação. Finalizo aqui. Eu acho que eu coloquei só mais um exercício, está muito relacionado com esse, né? Então, aqui são 3 possibilidades de praticamente a mesma geometria, para vocês pensarem um pouquinho a respeito. Aí tem essa outra que, nesse primeiro momento, vocês nem têm que se preocupar, porque ela tem uma superfície inclinada aqui embaixo, é o que a gente vai discutir nas próximas aulas, né? E aí eu vou complementar alguns exercícios para vocês praticarem, né? E aí, agora que eu já organizei o AVA, já compartilhei com vocês ali algumas coisas, eu vou dar uma olhada em algum material para ir dando norte para vocês, né? E agora eu realmente consigo me organizar para ir gravando os exercícios. Mas antes eu vou fazer o quê? Eu vou pedir para vocês fazerem, aí me mandar as dúvidas pelo grupo, e aí se eu perceber que um exercício ele é uma dúvida comum, aí eu vou lá e gravo a resolução dele, tá?
Quais são as dúvidas? Eu vou parar de compartilhar aqui para fazer a chamada, e vocês podem tirar a dúvida comigo. Pode falar. Era uma dúvida sobre a questão. Traduzindo, vamos voltar lá naquela questão do A e B, não precisa compartilhar a tela, não. No caso do A, existe uma força exercida na vertical. Eu não vou precisar olhar nela, pro A. Certo. E no caso do B, eu vou ter que olhar a força vertical e horizontal. Entendi. Mas vamos lá. O A, ele era um vínculo de primeiro ou de segundo gênero? Segundo. Então, eu tenho que olhar para a vertical, assim como eu tenho que olhar para a horizontal. Porque se ele é de segundo, eu estou restringindo tanto o movimento horizontal e vertical. Então, mesmo que aquela ação aconteça bem na linha de ação do A, aquela reação tem que ser combatida aquela ação tem que ser combatida por aquela reação em A. Porque se ele tem vínculo vertical, eu tenho que olhar para todas as ações verticais. Porque ele precisa combater todas elas. E em B também tem uma reação vertical. Então, o B também precisa ajudar o A a combater todas as ações verticais. Legal? Mais alguém É como se os dois segurassem É como se os dois segurassem é como se os dois segurassem a barra na vertical. Fosse um conjunto fixo, então, os dois. Como? Como se os dois fossem um conjunto fixo. O conjunto, eles são um mecanismo, né, de reação, de proteção daquela estrutura para que ela não sofra translação, rotação, etc. Então, eu preciso dos dois. Se eu não tiver os dois, se eu tivesse só um, ele iria girar em relação a esse um aqui, aí a minha estrutura não teria estabilidade nenhuma, não iria adiantar nada. A não ser que esse vínculo aqui, o único, fosse um engaste, que é o que a gente vai começar a ver na próxima aula, né? Então, vou fazer uma chamadinha rápida, eu até fico para tirar a dúvida, tá? Mas aí eu vou chamar aqui rapidinho. Ana Paula? Ana Paula estava perdida na aula. A Daniele falou que a energia da cidade dela tá de meia fase. Sei. Tá bom. Deixa quieto. Uhum. André? André também não? Crisley? Acertei, eu já acertei. Daniele? Tá com falta? Que pena. Douglas Gomes? Presente. Eziel? Presente. Guilherme Cândido? Presente. Gustavo Rodrigues? Tô aqui. Henrique Oliveira? Presente. Igor? Igor não? João Marcos? João Vitor? João Marcos? Presente. Beleza, João Vitor? Beleza, João Marcos? Cauane? Presente. Laís? Presente. Não veio na aula passada, Laís, coisa feia. Luiz Gustavo? Eu tava Presente. mudando, desculpa. Hã? Eu tava mudando. Luiz Gustavo? Presente. Valeu, Luiz Gustavo. Sei, Laís, sei. Paulo de Alcântara? Presente. Paulo Henrique? Presente. Pedro Henrique? Presente. Ô, Pedrão, hoje você tá bem, cara? Hoje eu tô de boa, tomei a segunda dose da vacina lá, velho. Fiquei baqueado 3 dias. Ih, não faz parte. Coisa boa, foi por uma boa causa, então. Foi. Qual que foi O pior que foi a Pfizer. Foi a Pfizer. A minha também foi a Pfizer. Rivanda? Roberto. Cadê, Rivanda? Cadê essa mulher? Será que eu vou ter que colocar uma falta para Rivanda? Sandy? Ô, Pedro, Roberto. pode falar, Pedro. Meu nome não tá na lista, não? São 2 Pedros. Essa lista é minha, né? Eu criei. Aí, conforme a galera vai participando das aulas, eu vou criando aqui. Então, tem o Pedro Henrique Silva Reis e tem o Pedro Henrique Porto Figueiredo. Primeira aula que você assiste dessa disciplina, Pedro? Não. Ei, Pedro, depois você manda mensagem para mim. Sandy Moraes? Presente. Alita? Presente. Vinícius? Presente. Ô, não falou a Laína aí não, hein? Pessoal. Wender? Presente. Eu só falo o nome de quem assiste a aula aí. Ô, Roberto, você não falou meu nome, não. Matheus Felipe. Presença. Nem o meu.
Aí, mas vocês não estavam assistindo a Roberto, aula? mas Então, coloca não o sei. Uai, tava assim, desde o começo. Sei. Você estava Você assistindo a aula, nas você outras, estava né? assistindo a outra aula. Roberto, Roberto, Ah, depois meu, você você não coloca o colocou meu não, não falou também. meu nome não, hein? pois é, tem que assistir a aula para ficar com o Não, nome a na semana presente. passada eu tava na faculdade, você até me aconselhou a não pegar resistência da construção Resistência. sem pegar remo, hein? Pois é, mas eu não falei seu nome na chamada, você não falou nada na aula Não, passada. você falou, aí você falou, não, agora é a primeira aula que você assistiu, hoje eu tô na segunda, então tem que ter chamada já, ué. Sei. Tá implicando. Você até comentou, ué, que eu escrevi que a aula tava massa e tal. Sérgio eu coloquei, a Aleph eu coloquei, Michele, Matheus Felipe eu coloquei, Beleza, valeu, Roberto. valeu. Michele, primeira primeira aula. aula que a Michele assiste. Exatamente. Eu tava pegando outra matéria, eu tive que trocar, como sempre. Ah, Michele, você gosta mais de trocar a matéria? Eu nunca Eu vi. não, é a coordenadora. Não, que nada, vocês têm que se organizar nesse sentido, porque às vezes pega uma disciplina que relaciona com a outra, né? Mas enfim. Verdade. Mais alguém que eu não chamei? Eu falei por último agora? A Laís não tá conseguindo entrar de novo aí, não, Roberto. A internet dela caiu lá, dizendo ela. Fala pra ela que ela tem que assistir a aula para ficar com presente. Ó, mas ela assiste, ué. Eu acho que você é um pouquinho suspeito para falar dela, né? Não? Ah, eu que fico brigando com ela pra assistir, ué. O Pedro tá falando também. Quem? O Pedro? Mas o Pedro já tinha colocado. João Pedro no chat. João Pedro? João Pedro, nunca nem vi. Quem que é João Pedro? Também sei, não, só tá pedindo aí. Tô brincando, tô colocando o nome dele. João Pedro. Ela já me mandou umas 10 mensagens falando pra você aceitar ela aí de novo. É porque não apareceu para mim aqui, não. Vou falar pra ela aqui ou precisa dela entrar mais? Precisa não? Coloquei aqui. Beleza. Beleza, galera? Então até agorinha. Até a próxima disciplina. Lembra disso, não? Lembra não?